essa semana, depois de ter recebido alguns atendimentos que falavam muito sobre a gente desistir no meio do caminho. A gente está passando por um processo de evolução e muitas vezes a gente começa a encontrar resistência e a gente sente vontade de parar tudo, desistir, né? Não seguir em frente. Que eu sei o quanto é desafiador quando a gente está passando por algo e a gente não consegue avançar. Como que a gente faz para lidar com os nossos erros, né? Os nossos erros, eles só são erros porque nós consideramos eles como erros. O erro, ele é sempre um ponto de vista sobre uma ação que eu tive. Ele é um ponto de vista da minha mente. Então, eu olho para aquela questão, aquela ação que eu tive, e eu caracterizo como erro. O erro, ele só pode ser visto como algo negativo se eu atribuir essa percepção à ação que eu tive. Só que ele só vai ser negativo se eu projetar um resultado e uma expectativa nele. Agora, ele pode ser um dado, ele pode ser um tipo de métrica para que eu use e cresça na próxima ação que eu tiver. Vocês percebem a diferença? Eu posso olhar para um erro e dizer, nossa, olha só o que eu fiz. Por exemplo, tá? Eu que trabalho aqui no digital, já coloquei muito dinheiro em lançamento e não deu certo. E eu lembro, assim, que quando eu fiz, eu disse assim, nossa, eu coloquei todo esse dinheiro, né, e tal, para fazer uma propaganda, um patrocinado, e não deu certo, me frustrei. Eu disse, tá, eu tenho que sentar, analisar isso para que eu não faça isso novamente. É só isso que eu tenho que fazer. Eu não tenho que me desesperar e dizer, isso aqui não é para mim, isso aqui não dá, porque eu não sou boa nisso, porque o digital não é. Eu poderia pegar os pensamentos que a minha mente trouxe de padrões, sobre inferioridade, insegurança, sobre o medo de errar, sobre o não poder errar, porque a gente tem essa questão de eu não posso errar, eu tenho que ser perfeito, né? Porque quando a gente era criança, a gente tinha muito isso, os nossos pais, tu não pode errar, tu tem que tirar nota boa, tu não fez mais nada que a tua obrigação, né? A gente tem muito isso interiormente. Então, eu poderia me condenar e dizer assim, eu não vou mais fazer nada aqui na internet, porque é uma droga, eu não sou boa nisso. Ou eu posso olhar para essa ação e dizer, peraí, isso é um ponto de vista da minha mente, mas isso é apenas um resultado. Esse resultado, do que eu tenho aqui, esse número aqui, eu posso sentar, olhar para ele e pensar que ações que eu preciso ter na próxima vez que eu for fazer isso, para que eu não precise ter de novo esse resultado. E isso vai demandar tempo, isso vai demandar vontade de continuar. Né? O que acontece? O que eu acabei de falar? O que eu abri essa live falando aqui? Que a maior parte de nós está buscando resultado a curto prazo. E quando a gente erra, a gente coloca para a gente mesmo de que não dá certo porque eu tentei já e olha só o que aconteceu. Então a gente não tem paciência com o erro. A gente não tem paciência com o não dar certo. A gente tentou a primeira vez, não deu certo. A gente tentou 2, 3, 4 vezes, não deu certo. Como a gente só está com a cabeça lá no futuro, no resultado, e a gente olha para o presente como um meio para a gente alcançar o futuro, a gente desiste rapidamente disso. Ao invés da gente entender que aquele erro é justamente o que vai te lapidar para que depois, independente de onde tu estiver, com quem, fazendo o quê, tu consiga resultados como que você está buscando agora. Porque uma vez que você consegue se lapidar no processo para ter aquele resultado, você está lapidado para sempre, para aquele resultado. Então agora você sempre vai conseguir ter aquele resultado. Mas se você escolher não viver aquele resultado, se você não escolher não viver aquele processo para ter aquele resultado, você nunca vai conseguir ter esse resultado. Então, olha para esse ponto de vista e percebe, nossa, como é que pode? Né? Eu estou sempre fugindo do processo, eu estou sempre fugindo da lapidação. Imagina que você é aquele carvão, né? Que o carvão lapidado pode virar um diamante, né? Imagina que você tem que ser lapidado, né? Você precisa, para você tomar forma, você vai precisar ser lapidado. E geralmente, essa lapidação, ela ocorre justamente com os processos de cura que a gente vai fazer, né? Então, se eu preciso aprender a desapegar do resultado, se eu preciso aprender a me amar, se eu preciso aprender a ter paciência, se eu preciso aprender a abrir mão do controle, se eu preciso aprender a me dar valor, todo tipo de cura, cada uma aqui, né, nessa aula, nessa live, tem um tipo de cura que precisa ser feito. E essa lapidação vai trazer todas essas questões.